Eu nasci em 19 de abril de 1980. Sou filho de Dona Iraildes Martins da Silva e José Antônio da Silva, ambos professores do Estado. Meu pai é contador de formação e agora também já bacharel em Direito, advogado, tem OAB, está exercendo inclusive atividade como advogado, além de contador, auditor fiscal do Estado. Uhum. Talvez ao longo da minha infância, ver meu pai sendo acompanhado por policiais militares. Ele fazia muita operação em interior, fazendo fiscalização, né? Cobrando, enfim, ICMS. Então ele fazia muitas viagens, né, pelo interior e sempre ia acompanhado com um policial militar por conta da atividade de risco, viajava no interior. Então eu sempre via meu pai sempre acompanhado de um policial militar fardado numa viatura despadronizada do governo do Estado. E ele também já tinha arma naquela época, tinha um revólver 38, tinha porte. E aí, desde pequeno, eu sempre tive acesso a brinquedos. Uhum. Simulacros de arma de fogo. Tanto que ele tinha um amigo que viajava muito para o Paraguai e sempre trazia essas armas. E eram réplicas, né? Pistolas, revólveres, inclusive revólveres da época do Faroeste. Eram vários modelos, né, de armamentos. Eu tinha algumas armas longas, todas elas de espoleta, armas metálicas. Saía uma pólvorazinha. Uma pólvorazinha, né? Começou naquele clássico, né, do Rambo, naquele revólverzinho 38. Mas eu tive várias, eu tinha mais de 50 armas. Eu não tinha como eu tenho hoje, né? Um painel com vários calibres. Na época não tinha essa coisa de painel, né? Mas eu sempre tive muitas armas, né? Desde pequeno. E aí foi quando realmente surgiu a oportunidade, né? Antes disso, tem um fato interessante. E quando eu estava me preparando para fazer a prova do CPM, eu tive um acidente. 6 meses antes de fazer a prova, eu tive um acidente. Tinha 11 anos, mais ou menos. E aí, quando eu estava na rua onde eu morava, no Uruguai, na Cidade Baixa. Então eu morava ali nas imediações da Cidade Baixa, ali no Uruguai. Então eu brincando com um grupo de amigos, eu resolvi coletar lixo da rua. Eu sempre fazia esse trabalho, né? Meus amigos, eu coordenava uma entre aspas, desde pequeno, sempre trabalhando. Era uma espécie de milícia mirim que ganhava ao final do serviço, lanche. Né, de um rapaz que serviu o exército. Ele tinha essa coisa de pôr a ordem, disciplina. Na rua, era uma rua sem saída. Então eu era o responsável por manter a segurança do bairro. Então, junto comigo tinha mais 5 rapazes de meia idade, onde a gente fazia a coleta de lixo, fazia o controle de acesso dessa rua. Eu andava com um cinto de guarnição, na época com revólver. E na época eu andava até nu, inclusive na rua, acordava cedo e andava nu na rua e com o cinto de guarnição, com a pistola, botando ordem, né? No bairro. Depois que foi chegando o fardamento, acho que depois de muito trabalho, aí começou a entrar o dinheirinho. E aí, mas antes eu andava solto na rua, né? Realmente não tinha isso, né? Essa segurança de andar na rua, ficar até tarde. Então, saía cedo, ficava na rua, com os meus colegas. E num desses dias, eu peguei nós morávamos próximo a uma distribuidora de tinta. Então, eu sei que eu peguei uma caixa daquela metálica, tinha alguns resíduos ainda de alguma substância de tinta. E aí eu joguei lixo, joguei papel, joguei tudo que eu encontrei na rua, fui jogando essa lata e resolvimos, não sei como, tocar fogo nesse negócio. Ideia brilhante. Não sei onde foi que a gente achou esse fósforo, quem foi que deu essa ideia, não lembro. Eu só lembro a mente da cena, deu colocando esse material numa caixa metálica. E em um determinado momento, eu percebi que o fogo começou a ficar com umas tonalidades bem diferentes, né? Esverdeado, amarelo, meio avermelhado. E, curioso, como era na época, eu me aproximei dessa lata e em um momento ela explodiu. Uma explosão muito forte, né? E aí eu lembro que meu rosto começou a pegar fogo, todo o meu rosto. Na época, pegou fogo. E aí queimando, né? Eu lembro que eu subi correndo a ladeira da rua,
em direção à minha casa. Minhas irmãs estavam assistindo filme, minhas irmãs, minhas primas. E aí eu só lembro que eu entrei correndo na sala, com o rosto pegando fogo, queimado, né? E minha irmã, sem saber o que era, me levou para uma pia e começou a lavar meu rosto, né? E aí o pessoal corre daqui, corre dali, o que é que faz? E eu lembro de poucas cenas nesse momento. Essa eu lembro bem, subir a ladeira. Minhas irmãs tentando tirar... não sabia se era fogo, se sabia se era bicho. Eu lembro que ela lavava meu rosto. Depois eu lembro de uma outra cena, eu já na feira de São Joaquim. Aí apareceu já um rapaz, um vizinho nosso, seu Jorge. Ele morava no final da rua, não sei como é que ele apareceu na história, só lembro dele. Eu lembro dessa cena, eu na feira de São Joaquim, já com minha mãe estava na escola, ela dava aula na escola 1º de maio, na escola Eloína Barradas, próximo ali ao Saveiro, na Ribeira, perto da sorveteria da Ribeira. Então ali dentro tinha uma escola chamada Eloína Barradas. Ela tava dando aula lá, não sei como, alguém ligou, sei que ela apareceu lá, ela não tava em casa. Aí eu lembro dessa cena, deu na feira de São Joaquim, minha mãe gritando, chorando e seu Jorge me carregando, né? No meio da feira de São Joaquim, pra pegar um táxi. E aí depois eu lembro já no hospital, não lembro qual hospital. E eu sei que esse episódio atrapalhou um pouco minha vida, né? Eu tive que sair da escola, eu fiquei com o rosto muito queimado, então eu tive que fazer procedimentos para retirada de pele. Eu lembro que era bem doloroso. Então eu fiquei quase 8 meses afastado das atividades escolares, tive que parar de estudar. Nessa época eu estudava num colégio chamado Escola da Península, na Ribeiro. Península Itapejipe. Então, e aí eu sei que eu fiquei afastado da escola. E aí minha mãe foi que teve que se afastar das atividades como vice-diretora, que além de professora estava como vice-diretora da escola e passou a me ensinar em casa. Sim. Então era praticamente Mas homeschooling. Nesse ano você fez nesse mesmo ano. Ah, sim. Eu fiquei afastado da escola uns 6, 7 meses mais ou menos, estudando em casa. Então acho que eu só ia para fazer a prova, aí voltava, mas eu não assistia às aulas. Praticamente minha mãe em casa foi que pegava os assuntos, pegava as matérias e aí começou a me ensinar. E aí eu sei que no final do ano teve a prova da Polícia Militar, CPM, eu fiz a prova, consegui a aprovação. E aí foi quando eu realmente depois me entrei na polícia. Então